que os deputados da oposição querem fazer? Chamar cada um dos outros que já negaram, pô-lo em frente dela e dizer qual dos senhores é que está a mentir. Isto não é assim. assim que se apura toda a verdade? Não, não é assim que se apura toda a verdade. Quem chega a uma comissão parlamentar de inquérito, para mais, sendo um magistrado superior, com acusações daquela gravidade, tem que levar provas. Se não leva provas, não fala. Agora, não pode é chegar e dizer eu acuso fulano disto, eu acuso Beltrano daquilo. Agora chamem-nos cá para sacarearem comigo a ver qual de nós é que mente. Isto não é assim. Estamos a falar do Estado. Estamos a falar de altos cargos do Estado. A partir daqui é um regabof completo. Quanto às comissões parlamentares de inquérito, dizia o deputado Alberto Martins, do Partido Socialista, que é lamentável não ter sido possível apurar de forma consistente toda a verdade. Eu pergunto quando é que isso foi possível numa comissão parlamentar de inquérito? Quando é que em 25 anos de democracia parlamentar que nós temos, houve algum deputado que votou contra o seu partido numa comissão parlamentar de inquérito? Quando é que houve um deputado que votou de acordo com a sua consciência? Aqueles homens não têm pensamento livre. As conclusões são viciadas, mas de qualquer das maneiras... Não é as conclusões, as comissões. Oh Pedro, eu não percebo que se façam comissões de inquérito para apurar supostamente a verdade e que a verdade já venha escrita pelo partido. Porque eu não percebo para que é que se é deputado nestas condições. Porque eles são deputados do partido e da nação. Eles representam a mim, representam a si, representam a nação. Se os outros testemunhas lá pudessem estar, ficava-se a saber, afinal, quem tinha dito o quê e em quem é que estava a mentir. Até porque o próprio Adelino Salvado, o diretor da PJ, foi desmentido por uma associação dentro da própria Judiciária. Foi desmentido uma questão lateral. Pronto. Mas na questão principal, se tinha ou não recebido instruções da Ministra da Defesa para afastar a Maria José Morgado, para afastar a Ministra da Justiça, para afastar um membro da polícia que estava em tribunal, ele desmentiu. Portanto, como é que se pode fazer prova? Em direito, o ónus da prova compete a quem acusa. A doutora Maria José Morgado sabe isso. Os deputados sabem isso. Eu acho que prolongar isto para a cariação seria artificial. Declarar que está extinto apenas porque a maioria declara como tal também não acho certo. Agora, o ponto principal não é esse, Pedro. O ponto principal é que os deputados, com estas comissões parlamentares de inquérito, que são uma fantochada de apuramento da verdade, estão a desprestigiar cada dia que passa a Assembleia da República. Já nenhum de nós acredita em nenhuma conclusão da Assembleia da República. Nenhuma. E basta ver o caso de Camarate. Conforme a maioria é a favor do atentado, Camarate foi crime. Conforme a maioria tem dúvidas, Camarate foi acidente. E já vai na 8ª comissão, se não me engano. Fica, no entanto, então, um triste espetáculo. Aí fica. E apesar das contradições com a sua antiga diretora adjunta e do desmentido pela própria Associação de Polícias, Adelino Salvado conta com o apoio do Governo. Foi isso que Durão Barroso foi hoje dizer à Polícia Judiciária. Numa altura em que a PJ tem sido notícia por causa da polémica em torno das demissões de Maria José Morgado e Pedro Cunha Lopes, o Primeiro-Ministro anunciou a construção de um edifício e a entrada de mais 100 homens na instituição. Acerca da Comissão de Inquérito, apenas a referência de que o assunto está a ser tratado onde deve, no Parlamento. Durão Barroso e Celeste Cardona, o Primeiro-Ministro e a Ministra da Justiça, juntos a apoiar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. O Governo conta com Vossa Excelência, Sr. Desembargador Adelino Salvado, para à frente desta polícia dirigir o combate ao crime organizado e violento. O pretexto era inaugurar novas instalações da PJ, que são arrendadas, mas a Polícia Judiciária tem só em Lisboa 7 edifícios ao seu dispor. O Primeiro-Ministro promete mudanças. Não obstante os constrangimentos orçamentais com que o país vive, o Governo considera que a aposta estratégica no desenvolvimento qualitativo da Polícia Judiciária pode e deve ser realizada através da construção da nova sede da Direção Nacional da Diretoria de Lisboa. Merece também destaque a previsão do reforço de meios humanos na área da investigação criminal. 100 novos elementos entrarão em formação e ao serviço a efetivar no ano de 2003. Um apoio prático que Adelino Salvado agradece. O Diretor Nacional da PJ ficou numa posição incómoda com as demissões de Maria José Morgado e Pedro Cunha Lopes e toda a polémica que se lhes seguiu e ainda dura. Durão Barroso não quer falar sobre isso, mas sempre vai dizendo que é o Parlamento que deve resolver a questão. Eu não vou comentar mais essa questão que está a ser tratada na Assembleia da República e deve ser tratada na Assembleia da República. Um recado com destino ao Palácio de Belém. E na Polícia Judiciária tem sido uma corrida aos pedidos de reforma a partir do próximo ano pela Lei Geral. Quem não tiver 60 anos é penalizado e os funcionários da Polícia temem que o regime de exceção que lhes permitia antecipar a reforma acabe também. Só que a direção da Judiciária tem estado a dizer não aos sucessivos pedidos, tudo porque tem poucos efetivos.
Até agora era assim. Quem tivesse 36 anos de casa podia pedir a reforma, mesmo que ainda não tivesse a idade legal. Um reconhecimento da lei ao desgaste e risco da profissão, só que agora o cenário é outro. Vive-se um retrocesso e tornou-se uma exceção em regra o negar esse provimento. Os pedidos de reforma aumentaram com a perspectiva das alterações à lei que entra em vigor no início do próximo ano e que penaliza reformas antecipadas. É que os funcionários ainda não perceberam se vão continuar a gozar do regime excepcional de reforma aos 55 anos, sem prejuízo do valor da pensão. Ninguém nos deu uma explicação exata do que poderá afetar ou não a polícia, embora ela já tenha sido pedida diretamente à Ministra da Justiça há cerca de um mês. Se calhar se essa resposta tivesse existido, ter-se evitado algumas dezenas de pedidos apressados que surgiram. Pedidos que têm estado a ser negados e até se sabe porquê. A Polícia Judiciária tem quase 1.400 funcionários a menos, o que leva a direção a querer manter os possíveis sob pena de deixar sair toda a gente. Uma razão que para a associação, que representa cerca de 95% dos investigadores, não é suficiente. Não sei se o negar a pessoas com bastantes anos de casa a possibilidade de se aposentarem se trará um benefício à Polícia Judiciária. A Judiciária diz que o regime dos 55 anos é para manter, mas também diz que o valor da pensão será idêntico em toda a função pública. Em que é que ficamos? Pelo simples não, vão seguindo pedidos de reforma. E não é só na Judiciária. O novo regime de aposentações, conhecido a 1 de outubro deste ano, fez duplicar o número de pedidos de reforma. É que, contas feitas, esta é a última oportunidade que os funcionários públicos com mais de 36 anos de serviço e menos de 60 de idade têm para receber a pensão na totalidade. Só no mês de outubro, data em que foi conhecido o novo regime de aposentações, o número de pedidos de reforma antecipada foi de 5.923. E as estimativas da Caixa Geral de Aposentações apontam para que até ao final do ano o número de funcionários que preencham os requisitos para a reforma seja de 15 mil. Em apenas 3 meses, a média mensal é de 5 mil. Quase o dobro da média mensal de pedidos registados pela Caixa Geral de Aposentações entre janeiro e setembro, que foi de 2.659. Este número ainda não refletia o novo regime anunciado pelo Governo, que entra em vigor no início de 2003, data a partir da qual os trabalhadores do Estado que tenham 36 ou mais anos de carreira e que pretendam reformar-se antecipadamente vão receber a pensão diminuída em 4,5% por cada ano que lhes falte até aos 60, idade legal para a reforma. Mais um assalto no Jumbo de Alfragide. Ladrões entraram no hipermercado e encheram os carros. A reportagem já a seguir. Foi aprovado em Conselho de Ministros o novo Código do Trabalho e vai ser discutido ainda esta semana na Assembleia da República. Bagão Félix terminou assim com as dúvidas levantadas pelas declarações do Secretário de Estado do Trabalho, que admitia a possibilidade do documento ser aprovado sem discussão no Parlamento. A versão final contempla várias alterações ao projeto inicial. O Conselho de Ministros acabou com a dúvida. Afinal, o novo Código do Trabalho sempre vai ter discussão na Assembleia da República. Em primeiro lugar, vantagens e inconvenientes não interessa. O Sr. Primeiro-Ministro definiu publicamente, na reunião de Concertação Social, que queria ser apresentada uma proposta de lei. E, como é óbvio, o Governo, em particular o Sr. Primeiro-Ministro, são entidades de palavra e, portanto, estão a cumprir a palavra. Terminavam assim as dúvidas levantadas pelo Secretário de Estado do Trabalho, que admitia a hipótese do Governo aprovar o pacote laboral sem o levar à discussão no Parlamento. Agora sabe-se que a proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros chega à Assembleia ainda esta semana com algumas alterações. Aumenta a proteção à maternidade e paternidade, é apertada a vigilância às baixas médicas e os contratos a prazo têm uma duração máxima de 6 anos, com 3 renovações. Este novo diploma, que agora consubstancia uma proposta de lei a apresentar esta semana à Assembleia da República, é certamente um documento melhor do que o que apresentámos em julho à sociedade portuguesa. Se é melhor ou não, só mesmo o Governo sabe, porque até agora nenhum parceiro social teve acesso ao documento.
E essa é a principal queixa da CGTP. A Central Sindical afirma que a discussão da lei do trabalho com os parceiros sociais foi um logro e ameaça com novas jornadas de luta. Um sinal de que vêm mais greves. Há uma motivação forte dos trabalhadores, também com a consciência do seguinte: esta luta vai ser muito dura e muito prolongada. O Governo propositadamente formulou um projeto extremamente gravoso que, como dissemos, não é passível de remendos e agora tenta, comparando com esse projeto execrável, tenta dar a ideia de que está a fazer cedências e de que isto tudo é resultado de negociação. O Sr. Ministro não aceita discussões abertas sobre isto. O Sr. Ministro quer que se fale apenas sobre propaganda ou então ter companheiros do seu projeto que o protejam no debate disto. Não há nenhuma disponibilidade de discussão, nem na sociedade, nem na Assembleia da República. Portanto, eu não imagino o que é que vai passar-se na Assembleia da República. Miguel, com ou sem acordo social, este Código de Trabalho vai mesmo para a frente? Vai, resta saber qual, resta saber se a montanha pariu um rato ou não, porque se as centrais sindicais ainda não conhecem o documento, eu ainda menos conheço o documento, e portanto ainda bem que ele vai para a Assembleia da República, e ainda bem que se de facto existiu a tentação da parte do Governo de o fazer aprovar por autorização legislativa da Assembleia, que isso não vai para a frente. Eu espero que a Assembleia seja um bom espaço para se fazer um debate, que podia ser um debate a sério, independentemente das posições ideológicas que cada um tem e que é lícito ter, mas em que se fizesse uma discussão sobre o seguinte: que modelo de Código de Trabalho é que nós queremos ter? Por princípio, eu acho que estamos de acordo, há dois consensos. Nós não queremos ter um modelo americano em que as pessoas podem ser despedidas da manhã para a tarde só porque o patrão quer, onde é preciso trabalhar 10 anos para ter 7 dias de férias. Não queremos isso. Nós temos uma tradição dos direitos sociais europeus que queremos manter. Por outro lado, até que ponto é que podemos manter os chamados direitos adquiridos se eles são um fator de falta de competitividade na nossa economia? Ou seja, o que é possível aligeirar nas relações de trabalho sem que isso ponha em causa aquilo que de facto são direitos fundamentais de quem trabalha, mas não abusos. Por exemplo, em matéria de faltas injustificadas, por exemplo, os processos disciplinares, os processos de despedimento que vão para o Tribunal de Trabalho, os juízes não estão para se aborrecer a fazer o julgamento e então olham só para o processo disciplinar e dizem está mal instruído, despedimento nulo. Ok, parece que é uma das alterações do novo Código. Nesse caso, o juiz vai ter que dizer está mal instruído por isto, volta à entidade patronal que então instrui conforme o juiz quer. Para que pelo menos que haja isso, quer dizer, que haja uma hipótese, não é flexibilizar os despedimentos, nem aumentar as causas de despedimento com justa causa, mas pelo menos que haja julgamento sobre isso, que muitas vezes não existe. Agora vamos a ver no concreto o que é que isto pode dar, porque havia coisas que foram anunciadas no projeto de Código de Trabalho, contra as quais eu acho que eram perfeitamente disparatadas, como trabalho noturno até às 11 horas da noite, por exemplo. Já os contratos a prazo até 6 anos parece um exagero à partida, mas nós sabemos que o mercado de trabalho, a tendência próxima é o desemprego, é baixar o nível de emprego e que, portanto, que o recurso ao contrato a prazo tem sido sempre uma matéria de nós, apesar de tudo, termos um baixo índice de desempregados, mais vale ter trabalho precário do que nenhum. Resta saber se 6 anos não é um exagero, não é uma precariedade quase permanente. Portanto, eu espero que na Assembleia da República se faça um debate aberto e, à partida, sem preconceitos, que é diferente de ter ideias próprias. Independentemente disso, eu acho que vai haver greve geral, seja o que for que saia da Assembleia da República. E acho que vai haver greve geral, não é desde que o Código foi apresentado, é desde o dia 16 de março, desde que este Governo tomou posse. Porque eu acho que a CGTP está cheia de vontade de ter uma greve geral. Há anos que precisa ter uma greve geral. As centrais sindicais precisam de rua, de mobilização, e a UGT também. Só que o UGT antes não podia porque tinha o Partido Socialista no poder e agora não. Portanto, vai haver uma convergência entre as duas e nós vamos ter uma greve geral, seja qual for o pacote laboral. Vamos então esperar por ela. Um ano depois de muitas dificuldades, angústias e incertezas, terminou da pior forma o processo da Scott Wool, uma empresa de têxteis da Figueira da Foz. Depois de 4 meses e sob gestão controlada, os mais de 100 trabalhadores ficaram hoje a saber da falência da empresa. A notícia caiu como uma bomba, já que até hoje todos eles acreditavam que os credores votassem favoravelmente a proposta de um investidor, a única que podia garantir a viabilidade da empresa. Os trabalhadores da fábrica de malhas e confecções entraram a tecer esperanças na viabilização da empresa. Saíram de lágrimas nos olhos com o futuro por um fio. Para a Scott Wool está decretada a falência. Estávamos todos à espera que continuasse, bem ou mal. Agora resta-nos o fundo de desemprego, né, por algum tempo e procurando, claro. Nós
gostávamos de ver aqui era o nosso patrão. Agora, neste momento que ele nos deu, foi isso que nós estamos a receber agora. Este Natal fica na história para os trabalhadores. Para trás, um ano de dificuldades, 4 meses de gestão controlada e agora a única proposta de viabilização da empresa, mesmo que essa deixasse de fora mais de 50 dos 105 trabalhadores, deitada por terra. A ausência dos 2 maiores credores, o BES e o BCP, detentores da hipoteca voluntária da empresa, e a contraproposta das finanças, que reclamou à partida um montante incomportável, aniquilaram a proposta e ditaram a dura sentença. A postura do Estado foi a postura do Estado e foi a postura do Banco BCP e do BES, porque ao terem posto ali aquelas condições todas, eles tinham a certeza que estavam a inviabilizar a empresa. O Estado tomou uma posição que praticamente eu nunca vi tomar em lado nenhum. Cedeu sobremaneira. Só que, de facto, não cedeu até ao limite onde era necessário ceder face à proposta que tínhamos em cima da mesa. Faltou quase um milagre. A fé que traziam não bastou para os salvar. Mais de 100 trabalhadores ficam no desemprego. O tecido empresarial na região centro continua a desaparecer. Os chineses querem Humberto Coelho. O ex-selecionador nacional pode ir treinar a equipa de futebol da China. Já lá vão 2 anos que o antigo Colégio de Santa Justa, no Porto, fechou as portas e foi a partir dessa altura que as suas instalações começaram a servir de abrigo a toxicodependentes. Desde então, a população vizinha nunca mais teve sossego. Há mesmo quem tenha medo de ali viver, é que desde o encerramento do colégio os assaltos dispararam. Este edifício degradado e abandonado foi em tempos o Colégio Santa Justa. Desde há 2 anos começou a servir de abrigo a alguns toxicodependentes. Uma situação não muito agradável para as pessoas que vivem nas redondezas. Provoca mal-estar aos vizinhos, porque aumenta a possibilidade de assaltos, não é? Já fui assaltada, portanto moro no primeiro andar, fui assaltada pela janela, entraram porque eu tinha a casa fechada e tiraram-me tudo o que era possível tirar dentro do quarto dos filhos. Houve um período em que era todos os dias aqui na rua, não é? Inclusivamente aqui entraram-nos 2 ou 3 vezes pelas traseiras. Não é? Entretanto, o sujeito foi preso, está preso e as coisas acalmaram. Só que na parte da frente da máquina, naquela máquina que está ali de self-service, é todos os dias assaltada. Medo, revolta, insegurança e impotência são os sentimentos predominantes das pessoas que vivem aqui perto. A polícia já está farta de saber isso, já pai disse tudo. Não faz nada? Num dia destes, quando houve o incêndio, eu disse à polícia que devia estar aqui permanente e ele disse-me, olha, a gente já sabe que eles que estão ali são para aí 10 que estão lá permanentes, mas a gente não pode estar aqui 24 horas por dia. Há um ano, uma imobiliária de Coimbra comprou este edifício com a intenção de construir um hotel. Contactado pela TVI, o proprietário reconhece esta situação desagradável, mas diz não poder fazer nada enquanto a Câmara Municipal do Porto não der a luz verde para avançar com o projeto. Enquanto isso, os vizinhos vão ter que continuar a conviver com esta situação. Fechou há 5 anos e nunca mais voltou a abrir. Já falo do posto da GNR de Albernou, a 20 km de Beja, que encerrou as portas após ter sido inundado pelas cheias de 1997. Um habitante já deu um terreno para o novo quartel, mas agora falta o dinheiro para construir. A verdade é que são cada vez mais as queixas da população quanto à falta de segurança e não se vê maneira da situação poder ser resolvida. As cheias de 97 provocaram uma inundação no posto e foi o suficiente para a GNR abandonar a aldeia. O então quartel é hoje um salão de chá e a sede do clube local. A população, cerca de 1000 habitantes, diz que com a saída da guarda começou a falta de segurança. Eu estou convicto para voltar, estava dizendo dele voltar, porque ele faz cá muita falta. Há aqui ocorrências que justificam, não é? Sim. Estavam aqui a ver um respeitozinho, que tudo faz falta, não é verdade? E agora? Não há respeito, não há respeito nenhum. A manter-se esta situação, naturalmente que a população de Albernou continua insegura e a exigir, naturalmente, por parte do Poder Central, a construção do novo quartel da GNR. O patrulhamento é agora feito pelo posto de Castro Verde, o mais próximo, que fica a 20 km. Um terreno para a construção de um novo quartel foi doado por um particular. O problema é que não há dinheiro para fazer a obra. Exato, isso está falando bem. Então não há dinheiro. Por isso não há dinheiro, só há dinheiro para a bola. Há dinheiro, para o que eles querem. Acho que ainda voltam.
O que a gente tinha falta é de voltar. Haverá dinheiro para isso? Para fazer um novo posto? Acho que sim, está dinheiro para tanta coisa, deve virar por isso também. A verba para a construção do novo quartel não está inscrita em PIDAC, o que aconteceu nos últimos anos. Pelo menos em 2003 não vai haver um novo quartel. A esperança do regresso da GNR é agora cada vez menor. Isto é, naturalmente, o que eu penso é estarmos um pouco a brincar com as populações e, naturalmente, com os eleitos locais que representam a população democraticamente eleita. Para muitos, as cheias foram um pretexto para o fecho do posto. Para quase todos, o regresso dos 9 homens que aqui faziam serviço é praticamente impossível. É um caso de saúde pública. Os habitantes de Grilo, no concelho de Baião, andam a consumir água imprópria. A Junta de Freguesia já mandou analisar as fontes que abastecem a aldeia e os resultados não podiam ser piores. Todas, sem exceção, têm água imprópria para consumo e assim à população resta beber o que há ou comprar água engarrafada. Sem água canalizada da rede pública, o recurso à fonte nesta aldeia é a única alternativa para cerca de 700 pessoas. Gente que utiliza esta água, apesar dos avisos, apesar de saberem que não é própria para consumo. Temos mais água nenhuma para consumo, para beber. Sabendo que está imprópria, continua a consumi-la? Média, nós não temos possibilidades de comprar outra água. Porque a gente vai lá lavar a roupa, a gente vai lá buscar água para fazer de comer, para dar remédios ao meu irmão. E para mim, também, que tomo remédios. Sempre nós nos debatemos perante a Câmara para que a Câmara puxe água ao domicílio. Mas nunca a água foi posta. Portanto, como nunca a água foi posta ao domicílio, as pessoas, coitadas, não tinham de onde se valer. Era da água, desta água imprópria. Há quem fale de um antigo alambique a contaminar uma das nascentes. Mas a falta de informação é total e ninguém sabe ao certo os riscos de saúde que correm por consumir desta água, a única que têm. Foi a Junta de Freguesia que pediu as análises e abraços com este problema, queixa-se da falta de ajuda e esclarecimento por parte da Câmara de Baião. O que é que a Câmara deveria ter feito e não fez? Deveria ter arranjado uma alternativa para esta situação, em que não arranjou nada. Estão a ser feitas obras no sentido de levar água canalizada a algumas habitações, mas isso não é para a aldeia toda. É para toda a freguesia, não é? Que deveria ser, é só para uma parte da freguesia e a outra parte que não pode consumir água fica na mesma, sem o problema resolvido. A autarquia de Baião remeteu as responsabilidades para a Junta de Freguesia, alegando que é à Junta de Freguesia que cabe responder pelo estado dos fontanários. Devolvidas as responsabilidades, certo é que continuam crianças e adultos a beber água declarada imprópria para consumo. Regressa a agitação ao Politécnico da Guarda. Os estudantes encerraram a instituição por um dia em protesto contra o magro orçamento atribuído para o atual ano escolar. Estão descontentes com a política de educação e temem pela redução da qualidade de ensino. Um protesto pacífico, mas convicto de que o orçamento atribuído ao Politécnico da Guarda não serve. Lutam ainda por melhores condições estruturais, pelo acesso à investigação dentro da escola e por um melhor quadro docente. Existindo subfinanciamento, desta vez quase crónico, pondo em risco o funcionamento de algumas instituições. O Sr. Ministro não teve a habilidade e a força para impor os seus desígnios e os desígnios do ensino superior dentro do Conselho de Ministros. Dizem ainda ser inadmissível o aumento do preço das cantinas e das residências e pedem igualdade na atribuição de bolsas. Continua a existir uma discrepância entre o estudante do ensino superior politécnico e do ensino superior universitário no que toca à atribuição de bolsas, sendo o do politécnico prejudicado, pois recebe cerca de 3/4 da do universitário. Houve, de facto, uma promessa de uma aposta forte na ação social escolar e o que aconteceu foi imediatamente a seguir a subida dos preços das cantinas e a subida dos preços das residências. Uma manifestação onde pretendem deixar bem claro que não vão baixar os braços enquanto não tiverem as condições necessárias para ter acesso a um ensino com qualidade. A ação conjunta, as autoridades acabaram com a ocupação. Mais de uma centena de imigrantes ilegais foram despejados de um aldeamento turístico no Algarve. É mais um passo para a guerra no Golfo Pérsico. Tal como se esperava, o Parlamento iraquiano rejeitou a resolução das Nações Unidas para um regresso incondicional dos inspectores da ONU ao país. De nada serviu o apelo do filho mais velho de Saddam, Uday Hussein, para que o Parlamento aceitasse a exigência internacional. Mas a última palavra cabe ainda ao próprio Saddam Hussein, que tem até sexta-feira para dar uma resposta. Se for não, e tudo indica que sim, é a guerra. 250 votos contra, nenhum a favor. Está rejeitada a resolução 1441 da ONU.
A rejeição do Parlamento iraquiano não é vinculativa, é apenas uma recomendação ao Conselho Revolucionário do Iraque, dirigido pelo presidente Saddam Hussein. É de resto a Saddam que cabe a última palavra, mas o Parlamento quis marcar a sua posição em uníssono. We are not going to turn the other cheek. This is a preparation for war. We have to be ready for all the cases. We think that this is a preparation for war and preparing a pretext to wage war against them. Se Saddam aceitar as normas da resolução da ONU, a guerra ainda pode ser evitada. Em causa está o regresso incondicional dos inspectores de armamento da ONU ao Iraque, com amplos poderes para vasculhar todos os edifícios e palácios suspeitos de albergarem armas de destruição maciça. E Saddam só tem até sexta-feira para dizer se aceita ou não as exigências da ONU. Da Casa Branca já saiu uma primeira reação. Well, the Iraqi parliament is nothing but a rubber stamp for Saddam Hussein. There's no democracy. This guy's a dictator, and so we'll have to see what he says. Para Bush, a única voz que interessa é a do próprio Saddam e essa é imprevisível. Enquanto se espera o fim do prazo dado a Saddam, em Washington rufam os tambores da guerra. George W. Bush já aprovou planos para o envio de 200 a 250 mil homens numa operação contra o Iraque. E na zona do Golfo, a atividade militar dos Estados Unidos aumenta de intensidade. Dia e noite, os aviões descolam do USS Abraham Lincoln, algures no Golfo Pérsico. A sua missão é patrulhar os céus do Iraque. Num futuro breve, é possível que partam em missão de guerra. O Abraham Lincoln é parte da impressionante máquina de guerra que os Estados Unidos estão a concentrar na zona para um eventual ataque ao Iraque. Nesta altura em que rufam os tambores, sabe-se que Washington já aprovou os planos da operação. Uma operação que será algo diferente da de há 11 anos. Desta vez, trata-se de ir até ao fim, isto é, até Bagdade, para acabar de uma vez por todas com o regime de Saddam. Para isso, o formidável poder aéreo norte-americano será essencial para aniquilar as defesas iraquianas. Mas a partir de certa altura, será a hora da infantaria avançar e ocupar o terreno. Para isso, estão previstos entre 200 e 250 mil soldados, segundo fontes da administração norte-americana. Deverão ser concentrados em bases próximas, sobretudo no Kuwait, onde muitas unidades já estão em manobras intensivas. O segredo é a alma da guerra e sabe-se pouco sobre as táticas a utilizar. É provável que os comandos norte-americanos aproveitem as lições da última década, nomeadamente no Afeganistão. E para além das grandes concentrações, vão apoiar-se em unidades de elite pouco numerosas, mas altamente treinadas em operações de sabotagem e surpresa, apoiadas pela mais sofisticada tecnologia. De qualquer forma, não deverá ser um passeio militar. As predições mais pessimistas dizem que poderá evoluir para um conflito nuclear e matar quase 4 milhões de pessoas, se Saddam dispuser do armamento respectivo e da vontade de o usar. Mas, de qualquer forma, será um conflito que afetará toda a região. Fomes, epidemias, guerra civil, destruição de poços de petróleo e catástrofes ambientais poderão causar tragédias sem nome. Porque as guerras sabe-se sempre como começam, mas nunca se sabe como acabam. Miguel, é a guerra à vista, isto se Saddam não nos surpreender, só para irritar os americanos? Eu não estou tão convencido que ele vá responder que não. Apesar do Parlamento iraquiano ter recomendado isso. Acho que ele gosta muito deste jogo de... E, portanto, vai mesmo irritá-los? Vai mesmo irritá-los. Sim, vai ficar até à deadline, até à última hora. Ele vai pedir que lhe supliquem, que a Liga Árabe lhe suplique, que o Secretário-Geral das Nações Unidas lhe supliquem, que a França mande lá mais alguém para negociar com ele. E depois estou convencido que no fim vai ceder. Espero. E estou convencido disso. Se não for assim, depois George Bush lá vai ter a sua querida guerra pela qual ele anseia tão verdadeiramente. Se Saddam, de facto, não tiver nada a esconder e desta vez se dispuser a abrir os seus célebres palácios para que os inspectores lá vão ver se o que há dentro dos palácios, se é só champanhe francês ou se também há algumas bombas, não é? Algum material químico, então, nesse caso, não haverá guerra e Bush vai ter que procurar a guerra no outro lado. Vai ter que adiá-la pelo menos mais algum tempo. Israel prepara-se para responder ao ataque de ontem a um kibbutz e deverá invadir nas próximas horas território palestiniano na margem ocidental. Desta guerra sem fim à vista e enquanto as armas não voltam a disparar, o dia de hoje fica marcado pelos funerais de crianças mortas nos últimos dias. Se havia um local de convivência pacífica entre árabes e judeus, era o kibbutz Metzer. Até domingo abrigava uma maioria de agricultores oriundos da Argentina, simpatizantes do partido pacifista Meretz e até defensores de um Estado palestiniano. Tudo mudou no domingo. Um vizinho palestiniano entrou a matar na comunidade agrícola e assassinou 5 pessoas, entre elas 2 crianças e a mãe,
que foram hoje enterrar. O ataque foi reivindicado pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado da Fatah, o partido criado por Yasser Arafat. O presidente palestiniano desmente, no entanto, qualquer envolvimento da Fatah no ataque de domingo. Sem demoras, as tropas israelitas foram até Tulkarem e destruíram a casa de um destacado dirigente da Fatah, que não conseguiram apanhar e que está a monte. Há indicações de que as forças de defesa israelitas estão a concentrar um forte dispositivo militar em redor de Tulkarem e que a estadia não vai ser curta. Pelo contrário, várias fontes referem que Israel já deu ordens para uma nova invasão da margem ocidental em resposta ao ataque de domingo. Em Gaza, uma multidão enfurecida compareceu no funeral de 2 crianças, uma delas de 2 anos, atingida com um tiro no abdômen. Segundo os palestinianos, as crianças morreram quando foram atingidas pelos soldados israelitas enquanto jogavam à bola no campo de refugiados de Rafah. E há um novo conflito diplomático entre os Estados Unidos e Fidel Castro, em causa a fuga de uma avioneta cubana para território americano. A bordo seguiam 8 pessoas que de imediato pediram asilo político. Cuba acusa o piloto de pirataria aérea e pede a imediata devolução do aparelho e de todos os seus ocupantes. Não se espera que a resposta americana seja rápida ou favorável. Mal entrou no espaço aéreo norte-americano, a avioneta cubana foi escoltada por caças da Força Aérea. 2 F-16 obrigaram o aparelho a aterrar num aeroporto da Flórida. The Coast Guard spot the aeroplane and the outside coming in, send the F-16, bring it in, the airport shut down the airport, and he parked right there. Uma fotografia mostra o momento em que os passageiros deixam a avioneta. 7 adultos e uma criança de 2 anos, todos familiares do piloto. O grupo encetou imediatamente o processo de pedido de asilo. Havana já reagiu. O governo cubano acusou o piloto de praticar pirataria aérea e exigiu o retorno do aparelho juntamente com todos os seus ocupantes. Os Estados Unidos confirmaram a deserção do piloto. Nemésio Alonso recorreu a um Antonov, normalmente usado em Cuba, para pulverizar regiões infestadas de mosquitos portadores de dengue. Estados Unidos que continuam a ser fustigados por tempestades e tornados, sobretudo no centro e sul do país. Já morreram 35 pessoas e há mais de 2 centenas de feridos. Os estados atingidos continuam a ser o do Alabama e do Tennessee, onde há registro de 28 mortes. No Alabama, muitas árvores foram arrancadas e atiradas contra as casas devido à intensidade do vento. 7 pessoas morreram esmagadas nos escombros. A região mais atingida é a de Mossy Grave, no Tennessee, que quase desapareceu do mapa depois da violência dos tornados de ontem. 40 pessoas estão, nesta altura, desaparecidas. Washington, a capital, está hoje em estado de alerta. Os números são impressionantes. 10 milhões de pessoas vão morrer de fome no chamado Corno de África se não tiverem ajuda. A situação é desesperada. O Programa Alimentar Mundial lança o alerta. É preciso que cheguem urgentemente alimentos à Etiópia. Neste momento já são 6 milhões de pessoas que morrem de fome. Para o ano poderão ser 14 milhões. Teme-se a repetição da catástrofe de 1984, em que 1 milhão de pessoas morreu à fome na Etiópia. Crianças e idosos são as primeiras vítimas deste flagelo. Muitas cabeças de gado também não resistem à falta de comida. A seca tem vindo a piorar as coisas e, se não voltar a chover dentro em breve, não haverá colheitas. A Etiópia está assim refém da ajuda internacional. O Programa Alimentar Mundial, organismo das Nações Unidas, está pessimista. Millions of people are seriously at risk. We've been working with about 3 million people in Ethiopia. The worst case scenario next year could be somewhere between 10 and 14 million people will be without adequate food. Os avisos não são de agora. Neste último ano tem-se repetido com bastante insistência os apelos à ajuda internacional para o Corno de África, sobretudo a Etiópia. Uma ajuda que se espera não chegue tarde demais. Mais um assalto no Jumbo de Alfragide. Ladrões entraram no hipermercado e encheram os carros. A reportagem já a seguir. Uma operação conjunta da GNR e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desalojou hoje cerca de uma centena de pessoas que haviam ocupado ilegalmente um empreendimento de luxo devoluto na zona de Albufeira. Entre os detidos que foram ouvidos durante a tarde no Tribunal de Albufeira encontram-se famílias inteiras, a sua grande maioria imigrantes.
Este aldeamento em Albufeira, outrora de luxo, era agora a moradia de 100 pessoas que, sem ter onde morar, ocuparam ilegalmente o espaço. Mas esta manhã, a GNR de Albufeira e de Lisboa e alguns elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, através de uma ordem judicial, detiveram todos os que aqui moravam. Tirámos todas as pessoas que se encontravam a ocupar ilegalmente os apartamentos e as vivendas do aldeamento. Quantas pessoas eram? Portanto, eram cerca de 100 pessoas. Eram 104 pessoas, para ser mais preciso. Dessas, algumas encontravam-se ilegalmente, cerca de 37 encontravam-se ilegalmente em território nacional. Todos eles foram detidos. O aldeamento, chamado Val Navio, abriu falência há alguns anos e desde aí que vinha sendo ocupado por portugueses, mas sobretudo por imigrantes da Europa do Leste e do Brasil, que sem recursos faziam destas divisões praticamente vazias o seu refúgio. Havia mesmo famílias com crianças a viver aqui. Penso que 9 crianças que estão a ser acompanhadas, estamos a tratar das refeições e estamos a tratar de lhe dar o máximo acompanhamento possível. Meu primo, casado com minha prima, e foram detidos, eu não sei porquê, e eu acho que não devia ter criança. Mais um assalto no Jumbo de Alfragide. Ladrões entraram no hipermercado e encheram os carros. A reportagem já a seguir. Comerciais Fiat oferecem agora até 4.500 litros de gasóleo. É esta a sua companhia? Nunca experimentou outra? Pois é, se não experimentar, nunca poderá comparar. Com o seguro direto, os bons condutores não pagam pelos maus. Pare, ligue e compare. Vega Theatre, o espetáculo do cinema em sua casa. Sistemas Vega Theatre. Tudo é possível. Ambrósio? Senhora? Tenho um desejo. Apetecia-me tomar algo. Vou pedir que lhe preparem alguma coisa. Não, o que eu queria era algo excepcionalmente bom. Tomei a liberdade de pensar em Ferrero Rocher. Brava, Ambrósio. Ferrero Rocher satisfaz o desejo do requinte. Chihuahua. 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 Está a chegar a altura de receber presentes. Bonecos, peluches, carrinhos, bicicletas, jogos, livros. E com Feira Nova, são brinquedos a dobrar. Porque com os melhores brinquedos, oferecemos o par. Action Man Polar Scooter, 26 € com oferta de piloto. Feira Nova, cada vez mais do seu lado. Nova Network Handycam IP55 da Sony. Concebida para o impressionar. Oh, desculpe. Se eu tenho TMN no telefone da Rede Fixa PT. Que maravilha! Temos que ligar uma prainha, é? Pois eu ligo. Desculpe, doutor, tem um TMN ao telefone da Rede PT. Fale para 9 milhões de números da rede TMN e da rede PT, a preço de amigo. Tchau, pessoal, depois eu ligo. Pequim da TMN é tempo de falar. Esta terça e quarta-feira, no Modelo e no Continente, pato inteiro só a 2,49 € o quilo. Feira não esclareceu em concreto o que se falou na reunião
e quase deixou as críticas de Luís Filipe Vieira sem resposta. Uma delegação do Futebol Clube do Porto, esfiada por Pinto da Costa, esteve hoje na Liga de Clubes. Assistiu ao sorteio dos árbitros, mas o principal motivo era a realização de uma audiência com a Comissão de Arbitragem da Liga, para saber em concreto os critérios de escolha dos árbitros a sortear nos Jogos do Porto. Fomos esclarecidos, foi uma reunião proveitosa, mas como é óbvio não vou concretizar nenhum assunto porque decidimos há muito tempo que os problemas de arbitragem, quando entendermos que devemos ser esclarecidos, é por quem de direito e não através da praça pública ou da comunicação social. O que nós queremos é que existam cada vez menos erros e que a arbitragem evolua cada vez mais, porque se assim for o futebol também sai a ganhar com isso. Curiosamente, este encontro acontece depois de um Vitória de Setúbal Porto, onde a arbitragem foi duramente criticada pelos chadinos e não só. Luís Filipe Vieira considerou de vergonhosa a atuação do Olegário Benquerença. Na resposta, Pinto da Costa foi lacónico. Eu sei que vos daria jeito que eu falasse, mas eu só falo do que quero, de quem quero e de quem merece que eu fale. Sem querer entrar em polémicas, o presidente dos Dragões foi, desta vez, bem mais comedido. O Boa Vista já está em Chipre, onde depois da manhã joga a passagem à terceira eliminatória da Taça UEFA. O Boa Vista está em vantagem, ganhou por 2-1 no Bessa, quer regressar às vitórias e acabar de vez com a crise de resultados. Ora, vamos lá pôr um ponto final na crise. É com este espírito que o Boa Vista parte para o Chipre. Está em vantagem por 2-1, é favorito, mas o Anorthosis Famagusta não é uma equipa qualquer. É perigoso porque temos noção que não é uma equipa fácil. Até porque esta época ainda não perdeu em casa. Tem alguns jogadores da seleção cipriota e tanto quanto sei, jogaram agora contra a França e acho que fizeram até um bom resultado. Longe do desempenho de outras épocas, os homens de Jaime Pacheco mantêm a confiança de sempre. Crise só de resultados. Falta apenas uma vitória e um pouco de sorte para que tudo volte à normalidade. Às vezes alguma falta de sorte, outras vezes são outras coisas que são alheias ao jogo, mas pronto, acho que poderemos vir a dar a volta. Acho que temos mesmo que dar a volta por cima e penso que se conseguimos passar agora esta eliminatória, as coisas vão mudar. Nos convocados, destaque para a ausência de Martelinho, lesionado. Marco Almeida e Cadine ficam em Portugal por opção técnica. Rui Oscar, Paulo Turra, Pedro Santos e William são as novidades no grupo de 20 atletas que Pacheco leva ao Chipre. O jogador do Sporting, Beto, continua sem conhecer a gravidade da lesão no joelho, contraída na passada sexta-feira durante o encontro com o Vitória de Guimarães. O jogador deverá ser sujeito a uma artroscopia no início da próxima semana e só aí ficará a saber se ao certo quanto tempo vai ficar afastado dos relevados. O central do Sporting esteve esta manhã em Alvalade e assistiu ao final do treino com a ajuda de canadianas. Beto ficou por Alcochete, onde durante a tarde fez vários tratamentos na companhia do médico do Nino, Gomes Pereira. É uma situação inédita no futebol português. Fari foi hoje castigado com um jogo de suspensão pela Comissão Disciplinar da Liga. Tudo porque mostrou uma mensagem por debaixo da camisola do Beira-Mar. O castigo é relativo à primeira jornada da Superliga, quando Fari marcou o gol da vitória sobre o Moreirense. Por indicação da FIFA, este ano passou a ser proibido passar slogans ou publicidade por baixo das camisolas. Um castigo exemplar e que até pode não ser o único, já que Simão Sabrosa está a ser alvo de um processo disciplinar semelhante, que poderá ficar decidido na próxima sexta-feira. Na gíria do futebol, há uma linguagem a que chamam o futebolês. São mais de 1.600 as palavras que se podem utilizar quando falamos do pontapé na bola e que agora estão reunidas no dicionário do futebol. O manual para o adepto perceber todas as expressões como bola murcha, armário ou azia. Jogadores, treinadores e árbitros têm a palavra. Quando as coisas não correm bem, lá vem a azia. Foi o antigo árbitro Jorge Croado quem um dia se saiu com esta. A partir daí, a azia ficou celebrizada até aos dias de hoje. Queria demonstrar um estado de espírito e um sentimento que os regulamentos não me permitiam explicitar convenientemente. E creio que ficou de tal forma que muita gente hoje utiliza a palavra azia para definir exatamente um estado de espírito, um sentimento de insatisfação. Quando há azia, também pode haver sururu, que o diga Lázaro Baloni, o treinador romeno do Sporting, que aprendeu depressa o significado das palavras no futebol português. Conhece a palavra azia? Sim, eu conheço muito bem. E vocês conhecem a palavra
surururu. Mas quem chega, o que aprende logo, não pode fazer parte da linguagem deste dicionário. Acho que as palavras que eu uso mais é palavras que não é no livro, é muito maus. Nem todas as palavras querem dizer o que parecem no futebol brasileiro. A definição é uma boa disposição. Da bola murcha é um atleta que é bom de bola, mas está atravessando um mau momento e a gente diz que o fulano está de bola murcha. Mas se um jogador estiver em forma, pode encontrar pela frente um armário. E aí? O armário é uma defesa enorme, é uma defesa grande, muito forte. Acontece muitas vezes. Tento ultrapassá-lo, não é? Mesmo sendo um armário. A palavra jardel ainda não está no dicionário, mas ao jogador não lhe falta imaginação. Um gol de cabeça. Um gol de cabeça, uma testada. Bem forte, né? Aí está ainda quentinha a mais recente definição para o dicionário do futebol português, que a partir de agora ganhará todos os dias novas palavras. Humberto Coelho pode ser o próximo responsável da seleção chinesa de futebol. O treinador português vai encontrar-se amanhã em Paris com um dos dirigentes da Federação Chinesa e, para já, mostra-se disponível para ouvir e estudar o convite que lhe for apresentado. Depois de ter conduzido a seleção nacional no Euro 2000, Humberto Coelho não conseguiu levar Marrocos ao Mundial da Coreia e Japão, encontrando-se agora à espera de uma proposta de trabalho. A China pode vir então a ser a próxima paragem para o técnico português. Mais um assalto no Jumbo de Alfragide. Ladrões entraram no hipermercado e encheram os carros. A reportagem já a seguir. Esta é a fantástica história do morto que estava vivo e é simples de explicar. Em Viseu, um vendedor de lotaria foi dado como morto na noite de domingo, vítima de espancamento. Imagine-se a surpresa de todos os que o conheciam e o tinham dado como morto quando o viram regressar a casa vivo e de boa saúde. Na verdade, não foi o vendedor de cautelas que morreu, mas sim um outro homem com características físicas muito parecidas. Em poucos segundos ficou a saber que no dia anterior tinha sido dado como morto e estava vivo. Para surpresa de todos, até da própria Polícia Judiciária, onde recebeu a notícia em primeira mão. Onde é que o senhor esteve esta noite? Estive assim, estive assado, estive numa estação de Pombal, fui no comboio e estive no comboio até que depois eles falaram. Então o senhor não sabe que mataram lá um indivíduo esta noite? Ao pé da sua porta. Eu sinceramente não acreditei que ele estivesse morto, porque ele tinha-me contado todos estes passos que ele ia dar. Já dei a sorte a muita gente, já dei a sorte aos gatunos e agora a sorte saiu a mim que estou vivo. Mas a história tem um lado trágico. O infortúnio recaiu sobre um homem espancado brutalmente até à morte. Dadas as semelhanças físicas, vizinhos, amigos e familiares, ninguém hesitou em afirmar que o homem sem vida era o Fernando das Cautelas. Porque a gente da cara não podia ver porque ele estava muito irreconhecível. Mas de corpo ele parecia ele, parecia mesmo ele. Eu confesso, fui induzido em erro, já ele estava praticamente irreconhecível. Ter sido espancado. Ter sido espancado na parte do crânio. E o mais surpreendente foi quando as pessoas aqui na rua voltaram a ver o Sr. Fernando, quer dizer, quase como que, pronto, o regresso de morto-vivo, como algumas pessoas chegaram a dizer. Pelos vistos, tratava-se de outra pessoa, de facto. Agora que a verdadeira vítima mortal está já identificada, prosseguem as investigações policiais. Enquanto o Fernando das Cautelas diz que o alvo era ele, mas tristezas à parte, vivo e de boa saúde, vai apregoando a sorte grande. A hora de sorte, anda amanhã roda, é o período popular para amanhã, anda amanhã roda. A população de Sagres está em estado de choque com a história da alegada violação de uma criança de 6 anos. É o assunto de todas as conversas. A Polícia Judiciária está a investigar o caso, que partiu de uma denúncia da madrinha da criança. Todas as suspeitas vão no mesmo sentido, a de um familiar próximo da pequena. Na semana passada, a GNR de Vila do Bispo, no Algarve, recebeu a denúncia da alegada violação de uma menina de 6 anos. No depoimento consta que a criança apresenta hematomas nos órgãos genitais, alegadamente provocados por um familiar muito próximo da menina. Na pacata Vila de Sagres, local de residência da vítima, a notícia gerou indignação e revolta. É uma coisa inadmissível. Não pode ser, uma coisa dessas, não se deve admitir. Que não há direito de fazer um trabalho a um inocente, a uma criancinha com 6 ou 7 anos, segundo me contaram a idade dela. Um assassino, um homem que não tem o direito de lhe chamar a homem sequer. Um bandido,
meter-se com uma criança de 6 anos. Horrível, horrível, não tem explicação. O caso está entregue à Polícia Judiciária, que, por estar ainda em fase de investigação, não presta quaisquer declarações. A TVI conseguiu contactar com a mãe da menina, que apesar de não querer falar para as câmaras, nos disse que a filha nunca se queixou ou falou sobre o assunto e que até foi o próprio pai que descobriu que algo estava mal quando um dia lhe dava banho. A mãe garante que não tem suspeitos e prefere não fazer mais comentários até que todos os exames médicos estejam concluídos no Hospital do Barlavento, onde a criança se encontra hospitalizada desde sábado à noite. Com a imagem de Fernando Nascimento, Filipa Faria, a TVI em Sagres. A receita é habitual, uma caçadeira de canos cerrados e um pé de cabra, e estão reunidos os condimentos necessários para mais um assalto. Aconteceu esta madrugada no Jumbo de Alfragide, na Grande Lisboa. Os assaltantes entraram no hipermercado, levaram computadores portáteis e telemóveis e de imediato se puseram em fuga. Uma viatura furtada, um Alfa Romeo de cor verde. E até agora a polícia não lhes conhece o rastro. Eram 5 da manhã quando 4 indivíduos de cara tapada, com fitas e lenços e munidos de uma caçadeira de canos cerrados, chegaram ao Jumbo de Alfragide. De imediato partiram as portas exteriores e interiores com um pé de cabra e dirigiram-se para o corredor. Aí quebraram várias montras para roubar computadores portáteis e telemóveis. Segundo o responsável do hipermercado, na altura do assalto encontravam-se dentro do hipermercado vários vigilantes que de imediato alertaram a PSP. O mesmo gerente não quis esclarecer se houve ou não confrontos entre seguranças do Jumbo e os assaltantes, mas garante que a operação de 10 minutos não provocou feridos. Quanto ao eventual registro de imagens dos assaltantes por parte das câmaras de vigilância, também não nos foi dada qualquer confirmação. Segundo a PSP, os assaltantes fugiram no Alfa Romeo verde, furtado há cerca de um mês, e até agora não há suspeitos indiciados. O Jumbo de Alfragide ainda não calculou o valor dos computadores portáteis nem dos telemóveis roubados. São livros a €1, todos a €1, nem mais um cêntimo. Para aproveitar esta pechincha, basta visitar a primeira feira de livros usados no Mercado da Ribeira, em Lisboa. A escolha até pode ser limitada, mas é possível sair da feira com um saco cheio de livros sem ter que apertar o cinto. Um livro, €1 e só até sábado. Basta-lhe €1 para comprar um livro, mas só se for esta semana à Feira do Livro Usado no Mercado da Ribeira, em Lisboa. É uma boa oportunidade, estas feiras sempre boas, porque os livros na livraria estão escondidos, aqui estão no espaço mais amplo e, portanto, mais acessível. E acha €1 um bom negócio, €1 por livro? Sim, muito barato, é baratíssimo. A feira foi organizada por Vítor e Fernanda Martinho, um casal de alfarrabistas que descobriram o que fazer com os livros, fotografias, gravuras e postais que estavam a sobrelotar o armazém. Resolveram pô-los à venda e todos por €1. A ideia foi do meu marido. Eu achei sempre um bocadinho, porque lá está, nós temos imensas coisas e o facto das coisas serem €1 limita um bocadinho as coisas, não é? Não se pode pôr aqui coisas, enfim, limita um bocadinho. Mas, pronto, ele achou que era giro e estamos numa altura de crise, temos imensos estoques de livros, gravuras e, enfim, como já pode ver isso. E pronto, eu achei bem, e experimentámos e acho que sim, acho que está a dar resultado. Se for ver ao nível de preço que se vende normalmente na livraria, claro que eu vou ter aqui, da faturação que vou ter um terço do lucro que teria se fosse na loja, não é? Mas pronto, é uma iniciativa que há faturação. O preço tem a desvantagem de limitar a escolha. Nesta feira encontram-se poucas primeiras edições, mas quem tiver tempo para escolher a dedo, certamente que leva uma pechincha para casa. Ver-se lá passo, vamos estar aqui amanhã às 8. Boa noite. Estas e outras notícias têm atualização permanente em www.tvi.ol.pt e na TVI Interativa. Sempre mais TVI. Este programa é patrocinado por Rádio Popular Loja de Aveiro.